Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Obrigado, Jonathan. Na primeira mensagem fizemos uma introdução En el primer mensaje nosotros hicimos una introducción em relação a Israel do Velho Testamento, en relación al Israel del Viejo Testamento, que era a videira que Deus plantou, que era la vid que Dios plantó, mas no lugar de produzir bons frutos, produziu uvas amargas. pero en lugar de producir buenos frutos, Él produjo uvas amargas. Então agora o Senhor Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Entonces ahora el Señor Jesús dice que Él es la vid verdadera. Na segunda mensagem falamos da relação da palavra de Deus, En el segundo mensaje hablamos de la relación de la palabra de Dios, que limpa e faz a videira produzir fruto. que limpia y hace que la vid produzca fruto. E ali nós vimos que existem dois aspectos da palavra. Y allí nosotros vimos que existen dos aspectos de la palabra. Por um lado, o Logos de Deus Por un lado, el logos de Dios, e por outro lado, o Rema. y por otro lado, el rema. O Logos como toda a palavra e o pensamento de Deus, El logos como toda la palabra y el pensamiento de Dios, e o Rema como aquela palavra revelada para o nosso tempo. y el rema como aquella palabra revelada para nuestro tiempo. O Logos é aquele que limpa a cada vara. El logos es aquella palabra que limpia cada vara. E o Rema é aquela que nos faz uma comunhão profunda com Deus, que responde às orações. Y el rema es el que nos hace tener una relación profunda con Dios para que Él responda a nuestras oraciones. Então é a obra da palavra que produz frutos. Entonces es la obra de la palabra que produce fruto. Ontem nós vimos a disciplina de Deus nas varas. Ayer nosotros vimos la disciplina de Dios en las varas. Embora haja a palavra de Deus trabalhando entre nós, Aunque la palabra de Dios esté trabajando en nosotros, Ele precisa nos limpar e podar para que possamos produzir mais frutos. Él necesita limpiarnos y podarnos para que nosotros podamos producir aún más fruto. Então a disciplina faz parte do processo do trabalho de Deus na videira. Entonces la disciplina hace parte del proceso y del trabajo de Dios en nosotros para producir la vida. Então hoje nós vamos ver a natureza e o que significa o fruto. Entonces hoy nosotros vamos a ver la naturaleza y lo que significa producir fruto. Eu prometi a vocês que íamos falar sobre o fruto hoje. Yo les prometí a ustedes que íbamos a hablar sobre el fruto hoy. Precisaríamos de mais um tempo para concluir essa mensagem de João 15. Que necesitaríamos un poco más de tiempo para concluir el mensaje que dice acá Juan 15. Porque ele fala do gozo na igreja quando nós somos essa videira frutífera. Porque Él habla del gozo en la iglesia cuando nosotros somos esa vid que produce fruto. Então vamos à palavra do Senhor hoje Entonces vamos hoy a la palabra del para Señor tratarmos sobre o fruto. para tratar sobre el fruto. Nós vamos ter que correr um pouquinho por causa do nosso tempo Nosotros vamos a tener que andar un poco rápido por causa del tiempo e por compaixão das crianças e dos mais velhos. y con la compasión de los niños y los más viejos. Vocês se lembram que Isaías 53, não precisa abrir. ¿Usted se acuerda de lo que Isaías 53? No necesitan abrirlo. Isaías, lá nesse capítulo, verso 11, diz que Jesus Isaías allá en ese capítulo, en el verso 11, dice que Jesús, veria o fruto do seu penoso trabalho Él vería el fruto, verá el fruto de la aflicción de su alma e ele ficaria satisfeito. y quedará satisfecho. Então presta atenção, Jesus já visava o fruto. Entonces ponga atención, Jesús ya estaba avisando acerca del fruto. Ele cumpriria a obra que o Pai lhe deu a confiar. Él cumpliría la obra que el Padre le confiaría. Ele iria para a cruz, Él iría hacia la cruz, mas o seu alvo maior era o fruto. pero su objetivo mayor era el fruto. Ele sempre trabalhou procurando o fruto. Él siempre trabajó procurando tener fruto. Nós já lemos várias
passagens no Velho Testamento falando sobre isso. Nosotros ya leímos varios pasajes del Viejo Testamento que habla sobre eso. A vara que não produzia, a planta que não produz fruto, ele corta. La planta que no produce fruto, él la corta. E agora na videira diz que a vara que não produz fruto, ele corta. Y ahora en la vid él dice que la vara que no produce fruto, él la corta. E a que produz fruto, ele limpa, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Y la que produce fruto, él la limpia para que aún dé más fruto. Olha esse versículo 16 do capítulo 15 de João. Ahora mira el versículo 16 del capítulo 15 de Juan. Não foram vocês que me escolheram. No fueron ustedes los que me escogieron. Temos que nos lembrar disso. Nos tenemos que acordar de eso. Foi Ele que nos escolheu. Fue Él quien nos escogió. E para o que nos escolheu? ¿Y para qué Él nos escogió? Para que vocês fossem e dessem muito fruto. Para que ustedes vayan y llevéis fruto. Para Está que- claro isso, não? Está claro eso, ¿no? Deus nos salvou com um grande propósito. Dios nos salvó con un gran propósito. Então a salvação não tem um fim em si mesma. Entonces la salvación no tiene un fin en sí misma. Agora nós somos as varas nele Ahora nosotros somos las varas en Él e Ele espera que possamos produzir fruto. y Él espera que nosotros podamos producir fruto. O fruto é o propósito da salvação. El fruto es el propósito de la salvación. Então ele diz ainda: Entonces Él aún dice, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Ele vai conceder a vocês. Él os lo dé. Então que interessante essa relação de estarmos na palavra, Entonces qué interesante esa relación de estar en la palabra, obedecendo ao Senhor, obedeciendo al e Señor. agora quando oramos Ele responde tudo o que pedirmos. Y ahora cuando oremos, Él va a responder todo lo que E essa nosotros les oração pidamos. tem a ver com produzir fruto, Y esa relación tiene que ver con que nosotros produzcamos para que o fruto, Pai seja glorificado. para que el Padre sea glorificado. Versículo 8. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, En esto es glorificado mi Padre, que vocês deem muito fruto, en que llevéis mucho fruto, e assim se tornarão meus discípulos. y seáis así mis discípulos. É muito bom cantarmos ao Senhor como hoje nós louvamos o Senhor. Es muy bueno cantar al Señor como hoy, adorar al Señor. Graças ao Senhor por esse período tão maravilhoso. Gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso. No livro de Hebreus ele diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. En Hebreos dice que te cantaré alabanzas en medio de la O congregación. Senhor Jesus passeia entre nós e adora ao Pai junto conosco. El Señor Jesús se pasea entre nosotros y también adora al Padre junto con nosotros. Mas Ele quer que nós vamos mais adiante. Pero Él quiere que nosotros vayamos más allá. Nisto é glorificado meu Pai. En esto es glorificado mi Padre. Não apenas que venhamos louvar o Senhor com a nossa boca, No solo en que vengamos a adorar al Señor con nuestra mas boca, sim que possamos dar muito fruto. pero sí que podamos llevar mucho fruto. Você está vendo que existe um aspecto da obra aqui? ¿Usted está viendo que existe un aspecto de la obra aquí? Ou seja, a fé é algo interior, O sea, la fe es algo interior, mas nós manifestamos essa fé pero nosotros manifestamos esa fe quando temos obra. cuando tenemos obra. E a obra aqui é o fruto. Y la obra aquí es el fruto. E assim mostrarão que são os meus discípulos. Y seáis así mis O discípulos. Senhor não espera que haja essa contradição na nossa vida, El Señor no espera que tengamos ese tipo de contradicción en nuestras de vidas. falarmos que somos discípulos do Senhor, De decir que somos discípulos del Señor, mas não temos obras que agradem a Deus. pero no tengamos obras que agraden a Dios. Ele espera que venhamos produzir fruto. Él espera que nosotros vengamos y produzcamos Agora frutos. presta atenção, todas as vezes que aparece a palavra fruto em João 15, Ahora preste atención todas las veces que aparece la palabra fruto en Juan 15. está no singular, Está en el singular, nunca está no plural. nunca está en plural. Por que isso? ¿Por qué es eso? Lá em Isaías 53:11, Allá en Isaías 53:11, ele já havia falado: o Senhor verá o fruto do seu penoso trabalho. el Señor ya había dicho que Él verá el fruto de su trabajo. Fruto no singular. Fruto en el singular. E ele ficará satisfeito. Y Él va a quedar satisfecho. Temos que prestar atenção nisso. O fruto está no singular, é um fruto. Tenemos que poner atención en eso. Fruto está en singular, no en plural. Es un fruto. Quando Maria foi visitar Isabel, Cuando María fue a visitar a Elizabeth, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, y Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo, então ela falou pelo Senhor: entonces ella habló por el Señor, por medio del Señor. bendito é o fruto do seu ventre. Bendito es el fruto de tu vientre. É esse fruto Es ese fruto, que é Cristo. que es Cristo. Então, quando Paulo está trabalhando no seu ministério, Entonces, cuando Pablo está trabajando en su ministerio, ele faz algumas declarações sobre esse fruto. él hace algunas declaraciones sobre ese fruto. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. E aos Gálatas ele diz: Y a los Galatas él le dijo, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto.
mis hijitos por los cuales siento de nuevo dolores de parto, até ser Cristo formado em vocês. hasta que Cristo sea formado en ustedes. Então precisamos estar claro sobre isso. Entonces necesitamos tener claro eso. Se Cristo é a videira Si Cristo es la vid e a videira produz fruto, y la vid produce frutos, que fruto vai produzir? ¿qué fruto va a producir? É Ele mesmo. Es el mismo. Se você plantar um pé de mamão, Si usted planta una plantica de papaya, que fruto você espera que vai produzir? ¿usted qué fruto espera que vaya a producir? Mamão. Papaya. Então Deus plantou o seu filho nessa terra. Entonces Dios plantó a su hijo en esta tierra. Ele era o unigênito do Pai, Él era el unigénito del Padre, mas agora ele se transformou no primogênito do Pai. pero ahora Él se convirtió en el primogénito del Padre. Então um filho ao qual o Pai falou: Entonces un hijo al cual el Padre le dijo, "Este é meu filho amado em quem me comprazo." este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Agora ele quer milhões de filhos semelhante ao seu filho. Ahora Él quiere millones de hijos semejantes a su hijo. Então seu filho morreu Entonces su hijo murió e repartiu a sua vida conosco pelo Espírito Santo. y repartió su vida con nosotros por medio del Espíritu Agora Santo. nós temos a vida de Cristo em nós. Ahora nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. Nós somos filhos de Deus. Nosotros somos hijos de Dios. E a natureza dessa vida Y la naturaleza de esa vida é uma vida que agrada ao Pai em todas as coisas. es una vida que agrade al Padre en todas las cosas. Por isso que agora do unigênito ele se tornou o primogênito. Por eso es que ahora Él se convirtió de unigénito al primogénito. O livro de Hebreus diz El libro de Hebreos dice que ele conduziu muitos filhos à glória. que Él llevó muchos hijos a la gloria. Então aí está o primogênito cheio de irmãos semelhante a ele. Entonces a Él está lleno de, el primogénito lleno de hermanos similares a Él. Então nós temos: eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, Entonces Él dice que Él es la vid verdadera, meu pai é o agricultor mi Padre es el labrador e vocês são as varas. y ustedes son los pámpanos. Agora ele quer que venhamos produzir fruto. Ahora Él quiere que nosotros vengamos y produzcamos frutos. E esse fruto é a sua própria vida em nós. Y ese fruto es su propia vida en A nosotros. maturidade de Cristo sendo formada em nós. La madurez de Cristo formada en nosotros. Está claro isso? Que Cristo é o fruto que Deus espera. ¿Está claro eso, hermanos? Que Cristo es el fruto que Dios espera de Mas para nosotros. isso precisamos da palavra Pero para eso necesitamos de la palabra e precisamos da disciplina. y necesitamos de la E disciplina. precisamos nos consagrar e sermos pessoas de oração. Y necesitamos consagrarnos y ser personas de oración. Então, quando estivermos trabalhando para Deus, Entonces, cuando estuviéramos trabajando para Ele Dios, espera que venhamos produzir muitos frutos. Él espera que nosotros produzcamos mucho fruto. Talvez você se lembra de Romanos 8, 28. De pronto usted se acuerda de Romanos 8:28. Me dá um sinal para mim. Você lembra o que está escrito? Levante sua mão para mim. Levanten la mano si se acuerdan lo que dice en Romanos 8:28. Paulo vai dizer: sabemos que todas as coisas Pablo va a decir, sabemos que todas las cosas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Está lembrado agora? ¿Ahora se acuerda? Porque nós somos chamados com um santo propósito Porque nosotros somos llamados con un propósito santo, de sermos conformados à imagem do seu Filho, de ser conformados a la imagen de su Hijo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas as coisas contribuem para esse propósito, Todas las cosas nos ayudan para lograr ese propósito, para sermos conformados ao nosso irmão mais velho. para ser conformados a nuestro hermano más viejo. Então todas essas coisas que Paulo está dizendo Entonces, todas esas cosas que Pablo está diciendo é a poda que aparece em João capítulo 15. es la poda que aparece allá en Juan capítulo Você se 15. lembra? ¿Se acuerda? Ele usa a palavra, Él usa la palabra, ele usa a tribulação, Él usa la tribulación, ele usa as provações Él usa las pruebas e a disciplina espiritual. y la disciplina espiritual. Às vezes não entendemos o que está acontecendo. A veces nosotros no entendemos qué es lo que está pasando Por isso precisamos pedir sabedoria a Deus. y por eso también necesitamos pedir sabiduría a Mas Dios. Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam. Pero Pablo está diciendo que todas las cosas ayudan, Porque agora ele vai nos limpar como vara porque ahora Él nos va a limpiar como a los para pámpanos que possamos produzir frutos. para que podamos producir frutos. Agora vamos voltar ao capítulo 15 de João. Ahora vamos a volver al capítulo 15 de Juan Nós vamos ver 4 tipos de varas aqui. y nosotros vamos a ver 4 tipos de varas aquí. Já havíamos falado de 3 tipos apenas no versículo 2. Ya hemos hablado de 3 tipos solamente en el versículo 2. Vamos acrescentar mais um. Ahora vamos a sumar uno más. Então vamos ao versículo 2 de João 15. Ahora vamos al versículo 2 de Juan 15. Todo ramo que estando em mim Todo pámpano que estando en mí não dê fruto.
no lleva fruto. Então o primeiro ramo aqui, ou o primeiro nível é não dá fruto. Entonces el primer pámpano o el primer nivel aquí es el que no lleva fruto. Infelizmente existe um nível de cristãos Infelizmente existe un nivel de cristianos que não dá fruto. que no dan fruto. Em segundo lugar, En segundo lugar, ele diz: e todo aquele que dá fruto. él dice todo aquel que lleva fruto. Então temos um segundo nível, Entonces tenemos el segundo nivel, aquele que dá fruto. aquel que da fruto. E seguindo adiante, Y ahí enseguida dice, ele diz que limpa para que produza mais fruto. él dice que lo limpiará para que lleve más fruto. Então existe aqueles que aceitam a disciplina espiritual Entonces existen aquellos que aceptan la disciplina e eles vão espiritual produzir mais fruto. y ellos van a producir más fruto. Em outras palavras, En otras palabras, temos varas que não dão fruto, tenemos varas que no dan fruto, tem vara que dá fruto, tenemos varas que sí dan fruto, mas não quer que fique estagnado em alguns frutos. pero no quiere, O Senhor não quer que fique parado em alguns pero frutos. el Señor no quiere que eso quede estancado solamente en algunos Ele frutos. quer que produza mais fruto. Él quiere que produzca aún más frutos. Esse é o terceiro nível. Ese es el tercer nivel. Agora vamos ao versículo 5. Ahora vamos al versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, El que permanece en mí y yo en él, esse dá muito fruto. este lleva mucho fruto. Então ele está falando de uma multiplicação. Entonces él está hablando de una O multiplicación. Senhor espera que venhamos trilhar esses degraus Entonces él espera que nosotros vengamos y avancemos en esos para niveles sermos essas varas que dão muitos frutos. para que podamos ser esas varas que dan mucho fruto. Está claro para você? ¿Está claro para ustedes? Você lembra da parábola do semeador? ¿Ustedes se acuerdan de la palabra del sembrador? Tem 4 tipos de sementes, Hay 4 tipos de tem semillas 4 tipos de terrenos, y 4 tipos de terrenos, mas apenas um tipo de semente pero solamente un tipo de e semilla um tipo de terreno y un tipo de terreno produziu muito fruto. produció mucho fruto. São aqueles que entendem a palavra de Deus Son aquellos que entienden la palabra de e Dios obedecem. y obedecen. Então, uma semente Entonces una semilla vai multiplicar-se por 30%, se va a multiplicar al 30%, ou 60%, o 60%, ou a 100%. o al 100%. O 100 produziu muitos frutos. Y el- O nível de muitos frutos produziu 100 vezes mais. Entonces hay uno que produció 100 veces más, que produjo mucho fruto. Você está vendo aí 3 níveis também? Usted también está viendo ahí que también tenemos 3 niveles: 30%, 30%, 60%, 60%, 100%. 100%. Uma semente produziu muito. Una semilla solamente produjo mucho. Agora você lembra do apóstolo João na sua primeira carta? Ahora usted se acuerda del apóstol Juan en su primera carta. Ele vai falar de 3 níveis também de espiritualidade. Él también va a hablar de 3 niveles de espiritualidad Poderíamos relacionar com 30%, 60% e 100%. y que los podemos relacionar con el 30%, el 60% y el 100%. Filhinhos, Hijitos, mancebos ou jovens, eh, jóvenes e pais espirituais. y padres espirituales. Quando fala dos filhinhos, Cuando habla de los hijitos, relaciona com pecados, él los relaciona con los pecados, e inclusive com os ídolos. inclusive con los ídolos. Ou seja, são cristãos que são salvos. O sea, son cristianos que son salvos. Eles até dão fruto, Ellos inclusive dan frutos, mas não muito fruto. pero no mucho fruto. Seria algo como 30%. Sería algo así como el 30%. Mas ainda estão embaraçados com pecados e agarrados a coisas. Pero aún están embarazados con pecados y aún están agarrando cosas del mundo. Paulo cita que a avareza é um ídolo. Pablo dice que la avaricia es un ídolo. E você tem que se lembrar de algo perigoso. Usted tiene que acordarse de algo peligroso. Os adúlteros não herdarão o reino, Los adúlteros no heredarán el nem os reino, beberrão, ni los borrachos, nem os homossexuais, ni los homosexuales, nem os maldizentes, ni los que maldicen, mas também os avarentos não herdarão. pero los avarientos tampoco heredarán el Às reino. vezes não, graças a Deus, nós fugimos do adultério, A veces, gracias a Dios, nosotros huimos del adulterio, mas não tratamos com a avareza, pero no tratamos con la avaricia, porque o amor ao dinheiro é uma idolatria. porque el amor al dinero es una idolatría. Mas Paulo coloca no mesmo nível: Pero Pablo los coloca en el mismo nivel: adultério, homossexualismo el adulterio, el e a homosexualismo avareza. y la avaricia. Guardai-vos dos ídolos, filhinhos. Guardaos de los ídolos, E hijitos. desses ídolos pode ser o dinheiro. Y uno de esos ídolos puede ser el dinero. Então, se você está agarrado às coisas do mundo Entonces, si usted aún está aferrado a las cosas del e mundo, você não é generoso com as suas finanças, y usted no es generoso con sus finanzas, você ainda é só um filhinho. usted aún es solamente un hijito. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? Precisa produzir mais frutos.
necesitan producir más frutos. Então os filhinhos estão relacionados com pecados e ídolos. Entonces los hijitos están relacionados con los pecados y con los Mas ídolos. quando João fala dos jovens, Pero cuando Juan habla de los jóvenes, diz que eles estão cheios da palavra de Deus e venceram o maligno. dice que ellos están llenos de la palabra de Dios y que ellos vencieron al Agora maligno. você tem uma relação de um caminho de maturidade. Ahora usted tiene una relación de un camino de madurez. Está produzindo como 60%. Está produciendo como al 60%. E depois ele fala do terceiro nível. Y después él habla del tercer nivel. Os pais espirituais. Los padres espirituales. São aqueles que estão multiplicando filhos. Son aquellos que están multiplicando hijos. Eles não apenas estão servindo o Senhor nos serviços, Ellos no solamente están sirviendo al Señor en su mas estão servicio, gerando muitos filhos espirituais. sino que también están generando muchos hijos E eles espirituales. conhecem o Pai. Y ellos conocen al E Padre. agora eles podem aconselhar a igreja e os santos. Y ahora ellos pueden aconsejar a la iglesia y a los Eles santos. podem conduzir os cristãos. Ellos pueden conducir a los cristianos. O sinal de maturidade Una señal de madurez é quando você multiplica filhos. es cuando usted multiplica hijos. Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo, Então, na hermanos? parábola do semeador, Entonces la palabra del ainda sembrador, que são 4 sementes e 4 níveis de terrenos, aunque son 4 semillas y 4 tipos de terrenos, só um nível multiplicou frutos. solamente una semilla produjo frutos. Isso fala daquele tempo de rejeição da palavra. Y eso habla de aquel tiempo de rechazar la palabra. É lamentável que no meio de todo o povo do Senhor, Es lamentable que en medio de todo el pueblo del Señor parece que só um quarto alcançarão maturidade espiritual. parece que solamente un cuarto van a alcanzar el nivel de madurez Que o Senhor espiritual. nos livre de ser esse tipo de geração, Que el Señor nos libre de ser ese tipo de generación, de estarmos envolvidos com tantas coisas e não produzir fruto. de estar envueltos con muchas cosas pero no producir frutos. Entendemos até aqui? ¿Hasta aquí hemos entendido, hermanos? Então em João 15 fala de 4 níveis de vara. Entonces en Juan 15 habla de 4 tipos de A pámpanos. vara que não produz fruto, El pámpano que no produce fruto. o que Jesus vai fazer com ela, ¿Qué es lo que Jesús va a hacer con o ese, que o con ese Pai pámpano? faz com ela. ¿Qué es lo que el Padre va a hacer con ese pámpano? Você lembra o que ele faz? ¿Se acuerda lo que Él va a hacer? Ele vai cortar. Él la va a cortar. E por que vai cortar? ¿Y por qué la va a cortar? Porque o propósito é produzir fruto. Porque el propósito es que produzcamos E se uma frutos. vara não produz fruto, Y si un pámpano no produce está fruto, roubando a vida da videira. está robando la vida de la vid. Às vezes tem pessoas que são assim. A veces tenemos personas que son así. Elas estão sempre procurando alguma coisa, estão agitadas. Ellos siempre están buscando alguna cosa y están agitados. Estão sempre envolvidos com problemas, maledicência e divisões. Siempre están envueltos con problemas, con maldiciones y con divisiones. Sempre tem problema com os irmãos e com a liderança. Entonces siempre tienen problemas con los hermanos y con los líderes. Isso é um mau sinal. Eso es una mala señal. Pode ser uma vara que está roubando a vida da igreja. Eso puede ser un pámpano que está robando la vida de la iglesia. Paulo falou aos seus cooperadores: Pablo habló para sus cooperadores. olha, o homem contencioso, El hombre contencioso, você repreende ele uma ou outra vez. usted puede reprenderlo a él una u otra vez. Se ele não se arrepende, Si él no se arrepiente, você evita ele. usted tiene que evitarlo. É a mesma coisa que Jesus está falando. Es lo mismo que Jesús está diciendo. Se a vara não produz fruto, Si la vara no produce fruto, corta, córtelo. porque senão você vai se envolver com isso. Porque si no usted se va a envolver con E isso esas vai cosas. roubar a sua vida. Y eso va a robar su vida. Lá no Velho Testamento, um sacerdote Allá en el Viejo Testamento, un sacerdote não podia tocar em mortos, no podía tocar muertos. porque ele ficaria contaminado com a morte. Porque él iba a quedar contaminado con ese E isso muerto. rouba a vida dele. Y eso le roba la vida a él. Irmãos, a igreja tem que fugir de se contaminar com a morte. Hermanos, la iglesia tiene que huir de contaminarse con la Por isso que muerte. precisamos cuidar uns dos outros, Por eso es que necesitamos cuidarnos unos a los otros. pastorear uns aos outros, Pastorearnos unos a para que otros. todo aspecto de morte vá embora Para que todo aspecto de muerte salga. e haja vida abundante. Y haya vida abundante. Mas aquilo que só gera confusão, Pero aquello que solamente genera confusión, temos que aprender a tratar e jogar fora. tenemos que aprender a tratarlo y tirarlo. Amamos os irmãos, Amamos a los mas hermanos, não ao diabo. pero no al diablo. Tem que estar muito atento com o diabo, Tenemos que estar muy atentos con el porque ele diablo. quer semear coisa que rouba a vida. Porque aquel que cultiva algo que roba la vida, Às vezes são coisas verdadeiras e até corretas, a veces son cosas verdaderas y hasta mas correctas, roubam a vida do corpo. pero roban la vida del cuerpo. E a gente tem que estar atento com esses problemas. Y tenemos que estar atentos con esos Então, problemas. em primeiro lugar, temos as varas que não produzem fruto. Entonces, en primer lugar, tenemos las varas que no producen Y él fruto corta. y él las corta. Temos a vara que dá fruto
Tenemos la vara que da fruto e ele limpa para que produza mais fruto. y Él la limpia para que pueda producir aún más fruto. O segundo nível e o terceiro nível são as mesmas varas. El segundo nivel y el tercer nivel son los mismos pámpanos, Mas a produção de fruto vai depender da nossa resposta. pero la producción de frutos va a depender de nuestra respuesta. Quanto mais obedecermos a Deus, En cuanto más obedecemos a Dios, quanto mais aceitarmos sua disciplina, en cuanto más aceptamos su e disciplina quanto mais abraçarmos o serviço que Ele nos dá, y en cuanto más abrazamos el servicio que Él nos da, produziremos mais fruto. vamos a producir más fruto. E em quarto lugar, no versículo 5, Y en cuarto lugar, en el versículo você 5, vê aquela vara que produz muito fruto. usted va a ver esa vara que produce mucho fruto. Claro que sempre é a mesma vara, Claro que siempre es el mismo pámpano, mas depende da resposta diante de Deus. pero depende siempre de la respuesta que le demos a Dios. Agora lembra-se, você se lembra da palavra-chave nesse capítulo? Ahora, ¿usted se acuerda de la palabra clave que teníamos en este capítulo? Qual é? Permanecer. Esse é o segredo. Permanecer, ese es el secreto. O Senhor diz que nós não vamos produzir fruto por nós mesmos. El Señor dice que nosotros no vamos a producir frutos por Então nosotros Ele não mismos. espera um ativismo de nós, Entonces Él no espera un activismo de nosotros, legalismo sobre nós. un legalismo sobre nosotros. Não se trata de estar envolvido com muitas coisas, No se trata de estar envuelto con muchas mas cosas, se trata em primeiramente ter comunhão profunda com Ele, pero se trata primeramente de tener comunión profunda e con à Él. medida que a vida de Jesus vai fluindo, Y en la medida que la vida de Dios va fluyendo, ela mesmo nos conduz às boas obras e ao serviço. ella misma nos conduce a las buenas obras y al servicio. E se você é uma vara que está na videira, Y si usted es un pámpano que está en la vid, você vai ter que aprender a seguir a graça de Deus. usted va a tener que aprender a seguir la gracia de Dios. Tem que gastar tempo em oração. Tiene que gastar tiempo en oración, Porque às vezes nós falamos, eu não sei qual é o meu dom. porque a veces nosotros decimos, yo no sé cuál es mi don, Eu não sei como posso servir. yo no sé cómo puedo servir. E eu já falei um segredo para vocês. Yo ya les dije un secreto a Você ustedes. se lembra que eu disse se jogar um copo de água no chão, ¿Se acuerda que yo les dije que si ustedes tiran un vaso de agua en el piso, para onde essa água vai correr? esa agua para dónde es que va a correr? Quem lembra? Para os lugares mais baixos. Para los lugares más bajos. Aonde tiver orgulho e altivez, não haverá graça. En donde hubiera orgullo y altivez, no habrá gracia. Então você começa a servir o Senhor Entonces usted comienza a servir al e Señor aproveita as oportunidades que vêm até você. y aproveche las oportunidades que lleguen hasta usted. Onde você tiver dom, En donde usted tuviera don, onde o Senhor te deu talento, donde el Señor le haya dado a usted un talento, tenha certeza que a graça começa a fluir por ali. tenga convicción de que la gracia va a empezar a fluir por ahí. E onde o Senhor não te chamou para servir, Y donde el Señor a usted no lo llamó para servir, ele pode até te usar em alguns momentos, Él inclusive lo puede usted utilizar en algunos mas a momentos, graça não vai fluir por ali. pero la gracia no va a fluir por ahí. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? Não fuja de servir o Senhor. No huyan de servir al Señor. Não deixe de abraçar as oportunidades que vêm. No dejen de abrazar las oportunidades que vienen a Mas à usted. medida que você vai servindo, Pero en la medida que usted va sirviendo, você começa a perceber a vida e a graça fluir. usted comienza a percibir que la vida y la gracia empiezan a fluir. Você começa todo desajeitado ou não muito adequado, Usted comienza así todo desarreglado, no muy arreglado, mas a vida começa a fluir. pero la vida comienza a E fluir. você segue a vida Y usted sigue la vida. e sabe que o agricultor, que é o nosso pai, Y usted sabe que el agricultor, el sembrador que es nuestro Padre, ele vai começar a disciplinar você, Él lo va a comenzar a disciplinar a usted, tirando aquelas coisas que roubam a vida, quitando aquellas cosas que le quitan la vida, para você frutificar mais ainda. para que usted pueda llevar aún más fruto. Aqui está o meu companheiro. Aquí está mi compañero. Pegamos ele de surpresa ontem. Lo cogimos a él de sorpresa ayer. Ninguém combinou que ele ia traduzir ontem. Nadie acordó que él iba a traducir ayer. Mas o nosso primeiro tradutor ficou gripado e perdeu a voz. Pero nuestro primer traductor se agripó y perdió su voz. Então nós precisávamos de um outro tradutor. Entonces nosotros necesitamos de otro traductor. Graças a Deus que aquela jovem nos traduziu da primeira vez. Gracias a Dios que aquella joven nos tradujo la primera vez. Nós estamos muito agradecidos a ela e os seus pais. Y nosotros estamos muy agradecidos a ella y a sus Mas o padres. Senhor quer todos nós servindo. Pero el Señor quiere que nosotros todos estemos sirviendo. Então incluímos um outro irmão. Entonces incluimos a otro hermano. E assim todos podem servir. Y así todos pueden servir. Cada um na sua parte. Cada uno con su parte. Hoje eu observei que quando chegavam muitas pessoas, Hoy yo me di cuenta de cuando estaban llegando muchas personas, um jovem se levantou e começou a arrumar as cadeiras e procurar mais espaço. un joven se levantó y comenzó a acomodar las sillas para que hubiera más espacio. Isso é um serviço. Y eso es un servicio. Isso é um serviço diaconal. Y eso es un servicio diaconal. E eu vi vários irmãos servindo. Yo vi varios hermanos sirviendo. Isso é a vida de Jesus nas varas. Y esa es la vida de Jesús en los pámpanos. Se você está
está morto espiritualmente, si usted está muerto espiritualmente, sempre alguém vai ter que falar para você. siempre alguien le va a tener que decir a Oh, usted, dá para você fazer isso? venga, usted puede hacer esto, Dá para fazer aquilo? venga, puede hacer ello, eso. No começo pode até ser bom sermos encorajados. En el comienzo inclusive puede ser bueno que nos animen a hacer eso. Mas se sempre alguém tem que estar falando conosco para fazer algo, Pero si siempre alguien nos tiene que estar diciendo para que nosotros hagamos las cosas, significa que não temos vida. significa que no tenemos vida. E não estamos seguindo o Senhor. Y nosotros no estamos siguiendo al Señor. Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo, Quando hermanos? temos vida Cuando tenemos vida e quando encontramos o nosso lugar no corpo de Cristo, y cuando encontramos nuestro lugar en el cuerpo de o Cristo, serviço flui automaticamente. el servicio fluye de forma automática. É algo orgânico. Es algo que es normal, natural. O Espírito Santo vai nos guiar a servir. El Espíritu Santo nos va a guiar a E servir. daqui a pouco você não precisa esperar mais nenhum toque do Senhor ou dos irmãos. Entonces de aquí a poco ustedes no van a tener que esperar más ni que el Señor le impulse ni que los hermanos lo Você impulsen. sabe que aquilo é a sua responsabilidade. Ya usted va a saber que eso es su responsabilidad. Por exemplo, quem toca os louvores, tem o serviço dos louvores, Por ejemplo, quienes están en la alabanza o tienen el servicio de la alabanza, você não tem que afinar os instrumentos logo assim no período da reunião ou no começo. usted no tiene que afinar los instrumentos así antes de que empiece la reunión o durante la Você vai reunión. atrapalhar a reunião. Usted va a interrumpir la Se reunión. você tem responsabilidade e sabe que aquele é o seu serviço, Si usted tiene responsabilidad y sabe que ese es su você servicio, tem que chegar muito antes. usted tiene que llegar antes. Vocês têm que treinar em equipe Ustedes tienen que entrenar en equipo para que o serviço de vocês fluam sem chamar atenção. para que el servicio de ustedes fluya sin que se llame la atención. Assim são os serviços no corpo de Cristo. Así son los servicios en el cuerpo de Cristo. Todo mundo está servindo, Todo el mundo está sirviendo, mas ninguém chama atenção para si. pero nadie llama la atención para sí mismo. Talvez você nunca lembre tanto que tem dentes Tal vez usted nunca se acuerde que tiene tantos dientes quando começa a doer. cuando le comienzan a doler. Não é verdade? ¿No es verdad? Ou você sente uma dor aqui por dentro, perto da barriga. O usted siente un dolor dentro, aquí cerca de la Você barriga. não sabe o que é. Usted no sabe lo que es. Aí você vai no médico fazer os exames. Ahí usted va al médico que se haga unos Então exámenes. você vai descobrir que tem um problema no rins, digamos. Entonces usted puede descubrir ahí que tiene un problema en el riñón, digamos. Todo membro que tiver doente no seu corpo, Todo miembro que esté enfermo en el cuerpo, ele começa a chamar atenção. él comienza a llamar la atención. E agora todo o corpo tem que parar Y ahora todo el cuerpo tiene que parar porque ele está chamando atenção para ele. porque ese miembro está llamando la atención para sí Quando mismo. você sente uma dor de ouvido, por exemplo, Cuando usted, por ejemplo, siente un dolor de oído, você nem lembra que tem ouvido. usted ni se acuerda que tiene Ah, mas oídos. se ele começar a doer, você vai lembrar. Pero si le empieza a doler, ahí usted se va a acordar que Então tiene alguém te oído. pergunta: tá tudo bem com você? Entonces alguien le pregunta, ¿está todo bien con usted? Não, No, meu ouvido está doendo. me está doliendo el Ele oído. está reclamando. Él me está reclamando. Irmãos, assim é o corpo de Cristo. Y así es el cuerpo de Quando Cristo. você não está no seu lugar adequado Cuando usted no está en su lugar e adecuado, agora você começa a reivindicar a autoridade, y ahora usted comienza a reclamar autoridad. você começa a reclamar o seu lugar. Usted comienza a reclamar su lugar. Ou se você diz, os outros fazem, eu posso fazer também. Entonces usted dice que si alguien más lo puede hacer, entonces yo también puedo. Se o outro prega, eu vou pregar também. Si otro predica, entonces yo también puedo Então ele predicar. começa a chamar a atenção para si. Entonces él comienza a llamar la atención para sí Ou alguém mismo. fala assim, poxa, ninguém me visita. Entonces alguien puede decir, uy, nadie me está Parece visitando. que os outros só visitam a casa daqueles, irmão. Na minha casa ninguém vem. Parece que ellos solamente visitan la casa de otros hermanos, pero la mía nadie viene. Vocês estão entendendo? Ustedes están entendiendo. Talvez hermano? aqui entre vocês, nesse país, não tem isso. De pronto aquí en Colombia ustedes no tienen eso. Mas todo membro que estiver doente, ele vai reclamar. Pero todo miembro que esté enfermo, él va a reclamar. Então, se você reclama que os outros não te visitam e não comem na sua casa, Entonces si usted reclama que los otros no lo visitan y no le llevan comida a la casa, pode ser que está cumprindo João 12. puede ser que se está cumpliendo lo de Juan 2. Aquele grão que cai em terra e não morre, Aquel grano que cae en tierra y no muere, ele fica sozinho. él queda solo. Você tem convidado os irmãos para comer na sua casa? ¿Usted ha invitado a los hermanos para que coman en su casa? Você prepara a sua casa para hospedar os irmãos? ¿Usted prepara su casa para que los hermanos se puedan hospedar ahí? Você tem que tomar a iniciativa. Usted tiene que tomar la O que iniciativa. você espera que os outros fazem Lo por que você, usted espera que los otros hagan por usted, faça você pelos outros. hágalo usted por los E otros. você não tem que reclamar porque os outros estão servindo e digamos você não. Y usted no tiene que reclamar porque otros están sirviendo y usted no. Se alguém está trabalhando e está indo bem, Si alguien está trabajando y le está yendo bien, Paulo disse que nós devemos cooperar uns com os outros. Pablo dice que tenemos que cooperar unos con otros. Vai servir o Senhor servindo os irmãos.
vaya y sirva al Señor sirviendo primero a los hermanos. Coopere com aqueles irmãos que estão frutificando. Coopere con aquellos hermanos que están dando fruto. Seja servo de Deus, Sea siervo de Dios, mas queira ser servo de Deus servindo os seus irmãos. pero quiera ser siervo de Dios sirviendo a sus Queira hermanos. ser cooperador dos irmãos e as irmãs. Quiera ser cooperador de sus hermanos y hermanas. E à medida que você servir os irmãos e as irmãs, Y en la medida que usted sirva a sus hermanos y a sus hermanas, quando eles estão fluindo na vida de Deus, cuando ellos están fluyendo en la vida de Dios, tenha certeza que essa vida também vai envolver você. esté seguro que esa vida también lo va a incluir a usted. E à medida que você é envolvido, você vai passar a servir também. Y a medida que usted sea incluido, usted también va a comenzar a Você servir. vai achar o seu lugar no corpo de Cristo. Usted va a encontrar su lugar en el cuerpo de Agora, Cristo. se o Senhor está usando alguns membros Ahora, si el Señor está usando solo algunos e a miembros gente não se coloca a cooperar com eles, y nosotros no nos ponemos a cooperar con Eso es esos egoísmo. miembros, eso es egoísmo. e se a vida de Deus e a graça está fluindo ali, Y si la vida de Dios y la gracia está se fluyendo une allí com aqueles irmãos, y usted se une con aquellos seja hermanos, como foi Josué com Moisés, así fuera como fue Josué con Moisés, seja como foi Josué com Moisés. sean como fue Josué con Moisés. Moisés servia a Deus Moisés servía a e Dios Josué servia a Deus servindo Moisés. y Josué servía a Dios sirviendo a Moisés. Eliseu servia a Deus Eliseo servía a Dios e Geazi servia a Deus servindo Eliseu. y Geazi. Geazi. ya se servía a Dios sirviendo a Moisés. Paulo a Eliseu. A Eliseo. Paulo servia a Deus. Paulo servia a Pablo Deus. servía a Dios E Timóteo servia a Deus y Timoteo servía a Dios servindo Paulo. sirviendo a Pablo. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están É um entendiendo? corpo só. Es solamente Então un cuerpo. muitos irmãos não sabem o seu lugar às vezes no corpo de Cristo. Entonces muchos hermanos aún no saben su lugar en el cuerpo de Porque eles Cristo. também não se submetem e não são humildes para servir os seus irmãos. Porque ellos tampoco se someten y no son humildes para servir a los Eles hermanos. querem servir a Deus, mas não servir ou não colaborar com os irmãos. Ellos solamente quieren servir a Dios, pero no colaborar con los hermanos. Que Deus nos ajude nisso. Dios nos ayude con E essa eso. é uma questão muito séria. Y es una cuestión muy seria. Muitos irmãos não estão fluindo nos seus dons e ministério. Muchos hermanos no están fluyendo con sus dones y su Porque ministerio. eles querem seguir uma carreira solo, uma carreira solitária. Porque ellos solamente quieren seguir una carrera solos, una Eles querem carrera ser solitaria. cheios do Espírito Santo, Ellos quieren ser llenos del Espíritu mas Santo, esquece que o Espírito é o Espírito do corpo e não dele. pero se olvidan que el Espíritu es el Espíritu del cuerpo y no de A ellos. vara está na videira El pámpano está en la vid e o membro está no corpo. y el miembro está en el cuerpo. A vida para a vara vem da videira La vida para el pámpano viene de la vid e a unção do membro vem do Espírito Santo pelo corpo. y la unción del miembro viene del Espíritu Santo por el cuerpo. Então você não pode tentar crescer sem o corpo. Usted no puede intentar crecer sin el cuerpo. Por isso precisamos considerar com mais amplitude essa questão do fruto, Por eso necesitamos considerar con más amplitud esa cuestión del fruto, para não nos tornarmos místicos demais. para no volvernos muy místicos. O fruto é a formação de Cristo em nós. El fruto es la formación de Cristo en Mas nosotros. como era Cristo? Pero ¿cómo era Cristo? Ele era cheio de boas obras, Él estaba lleno de buenas cheio obras, de compaixão, lleno de compasión, cheio de misericórdia. lleno de E ele misericordia. trabalhava muito para o Senhor. Y él trabajaba mucho para el Señor. Precisamos voltar às Escrituras Necesitamos volver a las para Escrituras considerar essa questão do fruto. y considerar esa cuestión del fruto. Nós às vezes usamos o termo frutos no plural, Nosotros a veces usamos el término frutos en plural, mas nós vamos ver que está sempre no singular, que é uma pessoa. pero nosotros vamos a ver que siempre está en singular, que es una persona. Agora essa pessoa está em nós Ahora esa persona está entre e ela vai se nosotros manifestar de diferentes formas de serviço. y esa persona se va a manifestar en diferentes formas de Cada servicio. pode manifestar aspectos de Cristo. Cada uno puede manifestar aspectos de Cristo. Cada pode manifestar frutos diferentes. Cada uno puede manifestar frutos diferentes. Por lado, às vezes aparece a palavra frutos, Por un lado, a veces aparece la palabra frutos, mas eles juntos formam o fruto. pero esos frutos juntos forman un fruto. Você lembra de cacho de uva? ¿Usted se acuerda de una caja de uva? Cacho. Cacho de uva. É isso? Ah, ya, un racimo de uva. Tá. É cacho só. Es solamente un cacho, Tem várias un uvas. racimo, y tiene varias uvas. Estou entendendo? O fruto é só O sea, el fruto es uno e se solo, manifesta de diferentes maneiras. pero se manifiesta de formas diferentes. Para João Batista, por exemplo, Para Juan Bautista, por ejemplo, quando ele viu que muitos fariseus e saduceus estavam vindo ao seu batismo, cuando él vio que muchos saduceos y fariseos estaban viniendo para su bautismo, então ele falou: entonces él dijo: raças de víboras, generación de víboras, quem deu a entender a vocês fugir da ira vindoura? ¿quién les dijo a ustedes que puedan huir de la ira Vocês venidera? acham que pode fugir da ira vindoura? ¿Ustedes creen que pueden huir de la ira venidera? Não pode. No pueden.
Então ele diz: produzam fruto digno de arrependimento. Entonces Él les dijo, produzcan frutos dignos de Você se arrepentimiento. lembra disso? ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de A arrepentimiento. pregação de João focava o arrependimento La predicación de Juan se enfocaba en el e arrepentimiento o reino dos céus. y el reino de los cielos. E o que significa arrependimento? ¿Y qué es lo que significa arrepentimiento? Mudar a forma de pensar Cambiar nuestra forma de e pensar agir de acordo com essa mudança. y actuar ¿actuar qué? De acordo com essa mudança. Actuar de acuerdo con ese cambio. João não se contentava com a aparência exterior. Juan no se contentaba solamente con la apariencia exterior. Produzam frutos dignos de arrependimento. Produzcan frutos dignos de Você arrepentimiento. acha que ele se empolgou com aquela grande multidão? ¿Ustedes creen que él se emocionó con esa multitud tan grande? Não se empolgou. Él no se emocionó, Senão seria só batismo exterior, sino solamente sería un bautismo exterior, sem realidade espiritual. sin realidad espiritual. Então, quando chegamos em Mateus 3:10, Entonces cuando vamos a Mateo 3:10, ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores. él dice que la hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto será cortada e lançada no fogo. será cortado y lanzado en el fuego. João trabalhava também visando o fruto. Juan también trabajaba de acuerdo a la visión del Ele fruto. aprendeu com o nosso pai, o agricultor. Él aprendió con nuestro padre, que es el labrador. Embora os líderes de Israel fossem divididos, Aunque los líderes de Israel fueran divididos, eles se tornaram várias seitas, ellos se convirtieron en varias várias sectas, escolas de pensamento diferentes. varias escuelas diferentes de pensamiento. Mas quando nosso Senhor veio, Pero cuando nuestro Señor vino, eles se uniram contra o Messias. ellos se unieron contra el Mesías. E isso é uma união política, Y eso es una unión política, uma união religiosa. una unión religiosa. Não havia realidade nisso. No había realidad en eso. Eles não estavam recebendo o que Deus estava fazendo. Ellos no estaban recibiendo lo que Dios estaba haciendo. Temos que ter muito cuidado com isso. Tenemos que tener mucho cuidado con O eso. Senhor falou a Jerusalém: El Señor le dijo a Jerusalén, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalén, Jerusalén, vocês matam os profetas ustedes matan a los e profetas apedrejam aqueles que Deus enviou. y apedrean a aquellos que Dios envió. Porque eles não estavam entendendo o novo de Deus. Porque ellos no estaban entendiendo el propósito de Dios. Eles não estavam se unindo ao agricultor. Ellos no se estaban uniendo al labrador. Agora eles se uniram politicamente, Ahora ellos se unieron políticamente, ainda que eles nem concordavam uns com os outros. aunque ellos ni siquiera concordaban Mas unos eles con queriam otros. defender o seu império, o seu reino. Pero ellos querían defender su imperio y su reino. Será que acontece isso no meio do povo de Deus? ¿Será que eso pasa en el pueblo de Dios? Acho que não, né? Yo creo que no, ¿no? Infelizmente acontece. Infelizmente sí pasa. Nós não discernimos o que Deus está fazendo. Nosotros no discernimos lo que Dios E está ainda que haciendo. não andamos junto nem concordamos, Y aunque ni siquiera andamos juntos ni mas concordamos, nós vamos nos unir contra aquilo que Deus está fazendo. pero vamos a unirnos contra aquello que Dios está haciendo. Quando Deus levantou Davi, Cuando Dios levantó a David, Saul perseguiu Davi. Saúl persiguió a E é David. isso que acontece. Y eso es lo que pasa. Se nós seguimos apenas de forma exterior e legalista, Eso es lo que pasa si nosotros solamente seguimos de forma exterior y legalista. nós vamos perseguir as varas que produzem fruto. Nosotros vamos a perseguir a los pámpanos que dan fruto. Davi produzia fruto. David producía E fruto. Saul tinha aquela autoridade oficial, Y Saúl tenía aquella autoridad oficial, mas se tornou apenas exterior. pero se convirtió solamente en una autoridad Deixou de exterior. ser uma vara que produzia fruto. Dejó de ser una vara que producía fruto. E Deus falou para Samuel: Y Dios le dijo a Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? ¿hasta cuándo usted va a tener pena de Saúl? Eu já o rejeitei. Yo ya lo rechacé. E ele levantou um outro que era segundo o coração de Deus. Y él levantó a otro que era según el corazón de Dios. Saul representa uma vara que estava na vide, na videira, Saúl representaba un pámpano que estaba en la vid, mas deixou de produzir fruto pero dejó de producir fruto e foi cortado. y fue cortado. Está claro para você? ¿Está claro para ustedes? Faz sentido? ¿Hace sentido? Então agora em Mateus 3:10 ele está dizendo que o machado já está na raiz. Ahora en Mateo 3:10 él está diciendo que una hacha ya está sobre la Ainda raíz. que estava havendo uma grande unidade em Israel, Aún aquí estaba habiendo una gran unidad en um Israel, grande movimento entre a liderança, un grande movimiento entre los líderes, mas eram varas que deixaram de produzir fruto. pero eran varas que habían dejado de E producir o Senhor fruto. está usando João e dizendo: eu vou cortar. Y el Señor está usando a Juan y está diciendo que él lo va a cortar. Foi apenas um interesse político e religioso. Fue solamente un interés político y O religioso. bom fruto que Israel deveria produzir El buen fruto que Israel tendría que haber producido era o arrependimento como nação, era el arrepentimiento como nación, receber a mensagem de João Batista, recibir el mensaje de Juan Bautista, porque ele veio preparar o caminho do Senhor. porque él es el que ha venido a preparar el camino del E Señor. eles então deveriam receber Jesus como Messias. Entonces ellos tendrán que haber recibido a Jesús como el Mesías. Seu ministério
seria aplanar os montes ou nivelar os montes. El ministerio de Juan sería como aplanar los montes, anivelarlos, E ele deveria aterrar onde houvesse buraco. y él tendría que echar tierra donde hubiera un hueco. O monte fala do orgulho espiritual. El monte allá habla sobre orgullo espiritual. Às vezes estamos muito elevados A veces estamos muy elevados e o caminho do Senhor não pode prosseguir ali. y el camino del Señor no puede pasar por allí. João veio para colocar o caminho nivelado, Juan vino para nivelar ese camino, para quando a graça de Deus fosse fluir como água, para que cuando la gracia del Señor viniera a fluir como agua, pudesse seguir como um rio. pudiera pasar como un río. Quando Neemias também estava trabalhando nos muros em Jerusalém, Cuando Nehemías también estaba trabajando en los muros de Jerusalén, quando ele quis ir pelo caminho do rei, cuando él quiso ir por el camino del rey, estava cheio de entulho, cheio de lixo. sí estaba lleno de basura, lleno de O caminho do escombros. rei. El camino del rey. Como pode o caminho do rei estar cheio de lixo? ¿Cómo puede el camino del rey estar lleno de basura? Às vezes acontece assim. A veces pasa así. A graça e a obra de Deus não pode avançar. La gracia y la obra de Dios no puede avanzar Porque o caminho do rei tem empecilhos, tem coisas Porque- que impedem. porque el camino del rey tiene obstáculos, cosas que impiden el paso. Então, nivelar os montes fala de tirar toda altivez Entonces nivelar los montes habla de quitar toda altivez e colocar o nível onde tem buraco y a nivelar donde hay huecos significa nos livrar de toda falsa humildade, significa librarnos de toda humildad falsa, toda fraqueza falsa. toda debilidad falsa. Às vezes nós temos uma imitação de espiritualidade, A veces nosotros tenemos una imitación de mas é espiritualidad, como aquele que está andando na rua pero es como aquel que está caminando en la e ele calle cai num buraco. y él se cae en un hueco. Aquele buraco é um grande problema. Aquel hueco es un gran problema. Então, nós não devemos ter falsa humildade. Entonces nosotros no tenemos que tener falsa humildad. Devemos fugir do orgulho Debemos huir del e orgullo também da falsa humildade. y también de la humildad falsa. Paulo falou: eu sou o que sou pela graça de Deus. Pablo dijo que él es lo que era por la gracia de Dios. E ele havia trabalhado mais do que todos os outros apóstolos. Y él ha trabajado aún más que todos los otros Aí ele apóstoles. corrige: não eu, Él corrige, él dice, no yo, mas a graça de Deus que operou em mim. sino la gracia de Dios que opera en mí. É claro, por um lado é Paulo que está trabalhando. Claro, por un lado es Pablo el que está Por trabajando. outro lado é a graça trabalhando com Paulo. Y por otro lado es la gracia que está trabajando con Esse é o Pablo. equilíbrio para fugirmos do orgulho e da falsa humildade. Y es el equilibrio para que huyamos del orgullo y de la falsa humildad. Sou o que sou pela graça de Deus. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Então, voltando aos evangelhos, Entonces, volviendo a los evangelios, você viu a consciência que João tem sobre fruto. usted vio la conciencia que Juan tenía sobre los Ele frutos. esperava justiça. Él esperaba justicia. Agora Jesus diz em Mateus 7, Ahora Jesús dice en Mateo 7, cuidado com os falsos profetas. cuidado con los falsos profetas Verso 15, que se apresenta a vocês disfarçado de ovelhas. que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, No entanto, eles são lobos vorazes. pero por dentro son lobos rapaces. E como é que nós vamos saber quando alguém é um falso profeta? ¿Y cómo es que nosotros vamos a ver cuando alguien es un falso profeta? Não é pela sua teologia, No es por su teología, porque o diabo é o maior dos teólogos que já existiu. porque el diablo es el mayor teólogo que ya existió. E eles têm alguns mensageiros dele que são muito bons. Y él tiene algunos mensajeros que son muy buenos. Então, se você buscar ensinamento, você pode ser traído. Entonces, si usted busca enseñamiento, usted puede ser Se atraído. você buscar sinais, também você pode ser traído. Si usted busca señales, también puede ser traicionado. Mas o que Jesus falou? Como vamos conhecer os falsos profetas? Pero Jesús dijo, ¿cómo vamos a conocer a los falsos Aí profetas? está em Mateus 7, verso 15 em diante. Ahí está en Mateo 7, versículo 15 en Como ele adelante. diz que nós vamos conhecer? ¿Cómo él dice que nosotros los vamos a conocer? Pelos seus frutos o conhecerão. Por sus frutos los conoceréis. Porque o fruto é o resultado do que está no interior. Porque el fruto es el resultado de lo que está en el É interior. aquilo que se manifesta. Es aquello que se manifiesta. Então ele vai fazer uma pergunta. Entonces él va a hacer una pregunta. Por acaso pode-se colher uvas de pé de espinho? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos Ou figos de ervas daninhas? o higos de los abrojos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, Porém a árvore má produz frutos maus. pero el árbol malo da frutos malos. Já não é o que você fala, Ya no es lo que usted dice, não é o que você diz que é. no es lo que usted dice ser, Não é a sua espiritualidade, entre aspas. no es su espiritualidad entre comillas. É o fruto que está sendo produzido pela sua vida. Es su fruto el que está siendo producido por David. Quando você entra no jardim de alguém, Cuando usted entra en el jardín de alguien,
E aí tem várias árvores no seu jardim. y ahí esa persona tiene varios árboles en su Como é que jardín. você sabe que árvores são aquelas? ¿Usted cómo es que sabe qué árboles son esos? Porque algumas são muito parecidas umas com as outras. Porque algunos son muy parecidos unos con Pelos otros. seus frutos conhecerão. Por sus frutos los Alguém conoceréis. pode equivocadamente falar, ah, isso aí é um pé de laranja. Ahí alguien puede decir equivocadamente salió una ramita de naranja. E você acredita que é um pé de laranja. Y usted cree que es una ramita de naranja. Mas daqui a pouco ela vai produzir um fruto diferente. Pero de aquí a poco ella va a producir un fruto Não diferente. adianta o que a pessoa está falando. No adelanta creer en lo que la persona está diciendo. É o fruto que diz o que aquela árvore é. Es el fruto lo que nos va a decir lo que es ese árbol. Você está entendendo? ¿Están entendiendo? É o fruto. Es el fruto. Então vamos voltar o nosso foco como o Senhor tem o seu foco. Entonces vamos a volver a enfocarnos en lo que el Señor tiene su foco. E qual é o foco do Senhor? ¿Y cuál es el foco del Señor? O fruto. El fruto. Portanto, a árvore boa não pode produzir maus frutos. Por tanto, un árbol bueno no puede dar frutos malos. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e jogada no fogo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Así que por sus frutos los conoceréis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino mas de los cielos, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muitos naquele dia vão me dizer: Muchos me dirán en aquel día, Senhor, Senhor, Señor, Señor, nós não profetizamos em seu nome? ¿no profetizamos en tu E nombre? em seu nome não expulsamos demônios? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? ¿Y en tu nombre hicimos muchos Então milagros? lhes direi claramente: Y entonces les declararé, eu nunca conheci vocês. nunca os conocí. Ou seja, vocês nunca permaneceram em mim. O sea, ustedes nunca permanecieron en mí. Vocês nunca fizeram de mim a sua habitação. Ustedes nunca hicieron de mí su habitación. Você está entendendo? ¿Ustedes están Não entendiendo? havia um relacionamento real entre eles. No había un relacionamiento real entre ellos. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Apartados de mí, hacedores de maldad. Qual mal? ¿Cuál mal? Tentar produzir fruto por esforço próprio. Intentar producir frutos por su propio esfuerzo. Uma imitação de espiritualidade. Una imitación de Então, espiritualidad. eles pregavam, Ellos predicaban, expulsavam demônio, expulsaban demonios, faziam conferências. hacían campamentos. Hoje nós podemos fazer conferências, Hoy día nosotros podemos hacer podemos campamentos, fazer muitas coisas. podemos hacer muchas E cosas. isso pode ser apenas uma imitação de Y espiritualidade. eso puede ser solamente una imitación de espiritualidad. Permanecer em mim é o segredo. Permanecer en mí es el E secreto. à medida que houver uma relação profunda, Y a medida que tuviéramos una relación então profunda, a vida do Senhor vai se manifestar. entonces la vida del Señor se va a manifestar. Tá claro isso para você? ¿Está claro esto para O ustedes? fruto é uma mudança de pensamento, El fruto es un cambio de pensamiento, pensar como Ele pensa. pensar como el Señor piensa. Não é usar algumas partes das Escrituras No es usar algunas partes de las para escrituras defender a sua escola de pensamento. para defender sus propios Não, o pensamientos. fruto é resultado de todo o logos No, el fruto es el resultado de todo el logos e ao mesmo tempo da operação do rema de Deus. y al mismo tiempo de la operación del rema de Mas Dios. se você quiser só o rema ou só algo revelado do Senhor, Pero si usted solamente quiere el rema o algo revelado del você vai Señor, cair num engano espiritual. usted va a caer en un engaño E espiritual haverá uma imitação espiritual. y usted va a tener una imitación espiritual. Mas aquilo não é realidade. Pero eso no es real. O fruto é a mudança de pensamento El fruto es el cambio de e um pensamiento novo estilo de vida, y un nuevo estilo de vida, de acordo com o pensamento do Senhor. de acuerdo con el O pensamiento del fruto é a Señor. manifestação do poder do Evangelho, El fruto es la manifestación del poder del Evangelio, do reino dos céus. del reino de los cielos. Nós devemos suspeitar da pregação do Evangelho hoje. Nosotros tenemos que sospechar de la predicación del Porque as Evangelio de pessoas hoy, estão ouvindo o Evangelho, porque las personas están escuchando el Evangelio que apresenta um Deus sem ira que presenta a un Dios sin ira e o homem sem pecado. y un hombre sin pecado. Nem sequer fala em inferno mais. Ni siquiera ya se habla más de E não infierno fala da disciplina de Deus. y tampoco se habla de la Não, o disciplina de problema Dios. dele é só um desânimo. No, el problema de él solamente es un desánimo, Uma depressão. una depresión. Não, é pecado. No, eso es E pecado. nós precisamos confrontar o pecado pelo Evangelho. Y nosotros necesitamos confrontar el pecado por el Evangelio. Então, o falso Evangelho Entonces un falso evangelio produz um nível de cristãos
produce un nivel de que cristianos também são falsos. que también son falsos. Eles não são discípulos do Senhor. Ellos no son discípulos del Eles Señor. estão congregando. Ellos se están congregando, Eles levantam as mãos. ellos levantan las Eles manos, gostam de cantar. ellos les gusta Tem cantar, vários livros na sua biblioteca, tienen varios libros en su biblioteca, mas não estão seguindo o Senhor. pero no están siguiendo al Señor. Eles não são discípulos do Senhor. Ellos no son discípulos del Eles não Señor. conhecem o caminho da cruz. Ellos no conocen el camino de la E não cruz produz fruto para o Senhor. y no producen frutos para el Señor. Isso é muito doloroso. Eso es muy doloroso. Então esse é o pensamento de Jesus sobre fruto. Entonces, ese es el pensamiento de Jesús sobre el O fruto. fruto que eles esperavam eram os seus discípulos. El fruto que él esperaba eran sus discípulos, Pessoas semelhantes a ele, personas semejantes a él, com a natureza dele, con su naturaleza, que iam multiplicar muitos frutos. que iban a multiplicar en muchos frutos. Agora nós encontramos a igreja em Atos. Ahora nosotros encontramos la iglesia en Hechos, Muitos frutos. muchos frutos, Muitas varas produzindo frutos. muchos pámpanos produciendo E nós frutos. encontramos a interpretação de Paulo Y nosotros encontramos la interpretación de Pablo sobre a relação da videira, sobre la relación de la vid, as varas los pámpanos e o fruto. y el fruto. Porque por um lado Jesus fala, eu sou a videira e vocês os ramos. Porque por un lado Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los E pámpanos. Paulo diz em 1 Coríntios 12, Y Pablo dice en 1 Corintios 12, assim como vocês têm muitos membros así como ustedes tienen muchos no miembros seu próprio corpo, en su propio cuerpo, mas ainda assim você é um corpo só, pero aún así ustedes son solamente un assim também é cuerpo. Cristo. Así también es Cristo. Embora sendo nós muitos membros, Aunque nosotros seamos muchos somos miembros, um só corpo nele. somos solamente un cuerpo en Todos Él. nós fomos batizados pelo Espírito Santo Todos nosotros fuimos bautizados por el Espíritu em um só Santo corpo. en un solo cuerpo. Todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo Todos nosotros fuimos bautizados por el para Espíritu Santo dentro de Cristo. para Dentro de Cristo. estar dentro de Cristo. Ele não diz assim também é a igreja. Él dice que así también es la iglesia. No, él no dice. Él no dice que así también es la iglesia. Ele diz que assim é Cristo. Él dice que así es Cristo. Ou seja, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. O sea, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. A igreja não é a igreja não é a videira verdadeira. La iglesia no es la vid verdadera. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Él dice, yo soy la vid E nós verdadera. também não devemos falar, nós somos o corpo de Cristo. Y nosotros tampoco tenemos que decir, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Paulo diz, assim também é Cristo. Pablo dice, así también es É Cristo. Cristo a casa de Deus, Es Cristo la casa de Dios, é Cristo a videira es Cristo la vid e Ele é a igreja. y Él es la iglesia. Nós só somos igreja quando estivermos nele. Nosotros solamente vamos a ser iglesia cuando estemos en Él. Nós só somos corpo de Cristo quando estamos nele. Nosotros solamente somos el cuerpo de Cristo cuando estamos en Só Él. somos casa de Deus quando somos a sua habitação. Nosotros solamente somos la casa de Dios cuando somos su Ou habitación. seja, somos varas na videira, Es decir, somos pámpanos en la vid, mas se não produzimos fruto, Ele corta. pero si nosotros no producimos fruto, Él nos va a cortar. Sim, somos casa de Deus. Sí, somos casa de E Dios nele somos igreja. y en Él somos E iglesia nele somos videiras. y en Él somos vid. Mas uma vez que saímos da sua habitação, Pero una vez que salimos de su uma habitación, vez que Ele deixa de coordenar todas as coisas, una vez que Él deja de dirigir todas las e cosas os homens passam a coordenar todas as coisas, y los hombres son los que empiezan a dirigir todas las então a cosas, vida vai seguir adiante. entonces la vida va a seguir E adelante nos tornamos uma falsificação. y nos volvemos una falsificación. Doutrinariamente somos a igreja, Doctrinariamente somos una iglesia, mas organicamente, pero naturalmente às vezes somos só uma Babilônia. a veces solamente somos una Somos Babilonia. filhos de Deus, Somos hijos de Dios, mas não estamos produzindo aquele fruto que Ele espera. pero no estamos produciendo ese fruto que Él espera. Estamos produzindo a nós mesmos. Nos estamos produciendo a nosotros Vocês estão mismos. entendendo? ¿Están entendiendo? Então, quando Paulo vai interpretar isso, Entonces, cuando Pablo va a interpretar eso, ele mostra a manifestação de Cristo de várias maneiras. él muestra la manifestación de Cristo de varias maneras. Vamos apenas mencionar para tentar chegar ao fim da nossa mensagem. Y solamente vamos a intentar mencionarlas para llegar al fin de este mensaje. Em Romanos 6:22, você pode só ouvir. En Romanos 6:22 usted puede solamente Ele oír: diz: agora, porém, libertados do pecado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tendes o vosso fruto, tenéis por vuestro fruto a santificação. la santificación. Tá vendo? ¿Está viendo? Cristo é o fruto, Cristo es el fruto, mas Ele é a sabedoria de Deus,
Pero Él es la sabiduría de Dios. Ele é a justiça de Deus. Él es la justicia de Dios. Ele é a sabedoria e santificação. Él es la sabiduría y la santificación. Então, como sabemos que de fato estamos produzindo fruto? Entonces, ¿cómo sabemos que sí estamos produciendo É frutos? quando também está havendo santificação. Es cuando también estamos teniendo santificación. Ou seja, nós estamos sendo separados para Deus. Es decir, nosotros estamos siendo separados para Quando Dios. chegamos em Gálatas, capítulo 5, Cuando vamos a Gálatas capítulo 5, o versículo 22, Paulo vai dizer: versículo 22, Pablo va a decir, mas o fruto do Espírito é. mas el fruto del Espíritu es. Ele não diz os frutos do Espírito, você lembra? Él no dice los frutos del Espíritu, ¿se Ele diz acuerda? o fruto. Él dice el fruto. Agora você vai lembrar do cacho de uva. Ahora usted se va a acordar del racimo de O uvas. cacho é um só, El racimo es solo uno, mas são várias uvas. pero son varias uvas dentro del Cristo é racimo. um só. Cristo es uno O solo. fruto do Espírito. El fruto del Espíritu. Lembra que Isabel falou a Maria: ¿Se acuerda que Elizabeth le dijo a María, bendito o fruto do seu ventre? bendito el fruto de su E vientre? aquele era o fruto do Espírito, Y ese era el fruto del porque ele Espíritu, foi gerado pelo Espírito. porque él fue generado por el Agora Espíritu. Paulo está dizendo: o fruto do Espírito é. Ahora Pablo está diciendo el fruto del Espíritu Então es. ele começa a apresentar o único fruto, Ahora él empieza a presentar el único fruto, como um único cacho de uva. como el único racimo de uvas. Mas cada uva dessa Pero cada una de esas uvas pode representar o amor, puede representar o el amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, paciencia, benignidade, benignidad, bondade, fidelidade, fe, mansidão, mansedumbre, domínio próprio. templanza. Estas virtudes mostram o caráter de Cristo sendo formado em nós. Esas virtudes muestran el carácter de Cristo siendo Agora, formado en quando não nosotros. estamos fluindo pela vida do Senhor em nós, Ahora, cuando no estamos fluyendo por la vida de Cristo en assim como nosotros, Israel deixou de manifestar o fruto, así como Israel dejó de manifestar el fruto, que era aquela uva saborosa para Deus, que era aquella uva sabrosa para Dios, mas manifestou uvas azedas e amargas. sino que se manifestaron uvas secas y amargas. Então você pode voltar um pouquinho aí no livro de Gálatas, nesse capítulo 5, Entonces usted puede volver un poquito ahí en Gálatas capítulo e 5 você vai ver as obras da carne. y usted va a ver también las obras de la carne. E aí você vai encontrar a contenda, a discórdia e o ciúme, Y usted va a encontrar ahí contiendas, discordias y celos, acepção de pessoas e tantas coisas. acepción de personas y muchas otras cosas. Sim, nós fugimos do adultério, Si nosotros huimos del adulterio, mas às vezes temos divisão no coração. pero a veces tenemos división en el Ah, corazón. nós amamos a Deus, Nosotros amamos a Dios, mas às vezes não amamos todos os irmãos. pero a veces no amamos a todos los Nós queremos hermanos. abraçar o Cordeiro de Deus, Nosotros queremos abrazar al Cordero de mas Dios, não queremos abraçar aqueles que a qual o Cordeiro de Deus habita neles. pero no queremos abrazar a aquellos en los cuales el Cordero de Dios habita en ellos. E isso são obras da carne. Y esas son las obras de la Não, você carne. pode ter uma boa pregação, uma boa teologia, Usted puede tener una buena predicación o una buena teología, mas isso é fruto da carne. pero eso es fruto de la carne. Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo? Não é o que você fala, No es lo que usted é o que dice, você é e manifesta pelas suas ações. es lo que usted es y usted manifiesta por sus Por acciones. isso Paulo está gemendo no capítulo 4 de Gálatas, Por eso Pablo está gimiendo en el capítulo 4 de Gálatas até ser Cristo formado neles. hasta que Cristo sea formado en ellos. Esse é o verso 19. Eso es en el verso 19. Quando chegamos em Efésios 5, Cuando llegamos a Efesios 5, ele fala daquele fruto de bondade, él habla aquí el fruto de bondad, justiça justicia e verdade, y verdad, que são os frutos da luz. que son los frutos de la Se luz. andamos na luz, Si andamos en la luz, seremos bondosos e pacientes uns com os outros. seremos bondadosos y pacientes unos Haverá con otros. justiça Habrá justicia e verdade. y verdad. Ah, irmãos, quanta falta de verdade hoje. Ay, hermanos, cuánta falta de verdad hoy. Eu não me refiro à verdade das Escrituras. Yo no me refiero a la verdad de las Escrituras. Falo de um relacionamento verdadeiro, Yo me estoy refiriendo a un relacionamiento de uma verdadero, comunhão verdadeira, de una comunión verdadera, de um serviço verdadeiro, de un servicio de verdadero, andarmos na luz de andar en la e luz ser justo uns com os outros. y ser justos unos con Quando otros. chegamos em Filipenses 1, Cuando llegamos a Filipenses ele 1, também vai falar do fruto de justiça. él también va a hablar del fruto de la E justicia. o fruto em Filipenses Y el fruto en é Filipenses alegria. es alegría. Alegrai-vos no Senhor. Alegraos en el Señor. Outra vez vos digo, Otra vez os digo, alegrai-vos no Senhor. alegraos en el Então Señor. é aquela vida madura Entonces aquella vida madura, como um cacho de uva.
como un racimo de Está uvas. tão cheio de graça e de vida. Está tan lleno de gracia y de E vida. agora você vê o gozo do Senhor na igreja. Y ahora usted va a ver el gozo del Señor en la É a iglesia. carta da alegria. Es la carta de la alegría. Essa é a carta aos Filipenses. Esa es la carta a los filipenses. Agora você chega no lugar cheio de conhecimento. Ahora usted llega a un lugar lleno de E os conocimiento. irmãos estão tudo amargurado com semblante caído. Y los hermanos están todos amargados con el semblante Parecem caído. discípulos de Caim. Parecen discípulos de Caín. Caim, porque o seu semblante está caído. Caín, porque su semblante está caído. Irmãos, em Filipenses você tem aquele fruto chamado alegria. Hermanos, en Filipenses podemos ver ese fruto llamado Porque alegría. são varas que estão prosperando. Porque son pámpanos que están Vocês estão prosperando. entendendo? ¿Están entendiendo? E a alegria também faz parte desse fruto. Y la alegría también hace parte de ese fruto. Em Hebreus 13:15, En Hebreos 13:15, então o autor vai nos dizer, entonces el autor nos va a decir, por meio de Jesus, por medio de Jesús, ofereçamos, pois, a Deus así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrifício de louvor, sacrificio de alabanza, que é o fruto dos lábios es decir, fruto de labios daqueles que confessam o seu nome. que confiesan su nombre. Você está vendo o fruto? ¿Usted está viendo el fruto? Agora é um fruto que está se expressando Ahora es un fruto que se está por expresando meio do louvor. por medio de la alabanza. Muitas das vezes estamos em provação Muchas veces estamos en pruebas e ele está falando de um sacrifício. y Él está hablando de un É quando sacrificio. você confia na soberania do Senhor Es cuando usted confía en la e soberanía você del Señor adora a Deus apesar de todas as y coisas. usted alaba a Dios a pesar de todas las Agora, cosas. quando você chega numa assembleia Ahora cuando usted llega en una iglesia e parece que está num funeral, y parece que están en un funeral, onde está esse fruto ¿dónde está este fruto? de louvores a Deus? De alabanzas a Dios. Claro, em alguns lugares por onde tenho viajado, Claro, en algunos lugares por los que yo he viajado, existe alguns irmãos que ministram louvor, existen algunos hermanos que dirigen la alabanza, e se você não der um sinal muito claro para ele que já terminou o tempo do louvor, que si usted no le muestra una señal muy clara de que ya se acabó el tiempo de talvez vai oración, amanhecer o dia, eles ainda estão cantando. tal vez va a amanecer y aún ellos están Isso cantando. significa que tem graça. Y significa que tienen E gracia. isso é muito bom, Y eso es muy bueno, porque leva a igreja à adoração. porque llevan a la iglesia a la oración. Isso representa a vida de Deus. Y eso representa la vida de Dios. Como isso é maravilhoso. ¿Cómo es maravilloso eso, Ah, hermanos? irmãos, mas além de todos esses aspectos espirituais, Pero hermanos, más allá de todos esos aspectos espirituales, agora Paulo começa a falar também de boas obras. ahora Pablo también empieza a hablar de buenas obras. Então ele fala no capítulo 1, verso 10, Entonces él habla en capítulo 1, verso 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, al fin de vivir en modo digno del Señor, para o seu inteiro agrado, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, frutificando em toda boa obra, llevando fruto en toda buena obra, não só em louvores, no solamente en e não alabanzas, só nos aspectos espirituais, y no solamente en los aspectos mas ele agora está espirituales, falando de frutificar em boas obras, pero ahora él está hablando de fructificar en buenas obras crescer no pleno conhecimento de Deus. y creciendo en el Você conocimiento de está Dios. percebendo? ¿Se está dando cuenta? Como aquele ramo que está cheio de fruto, Como aquel racimo que está lleno, ese e ele pámpano que está começa lleno a de descer fruto, aos níveis mais baixos y él comienza a bajar a los niveles más e vai bajos, socorrer e servir as pessoas. y él va a comenzar a ayudar y a servir a las Então personas. agora Paulo vai mostrar esses aspectos de boas obras. Ahora Pablo va a mostrar esos aspectos de buenas E obras. dos aspectos do fruto do fruto em nós, Y uno de los aspectos del fruto en ele nosotros, vai dizer que é repartir os nossos bens. él va a decir que es repartir nuestros Não bienes. só o louvor, No solamente la não alabanza, só a doutrina, no solamente la não doctrina, só a oração, no solo la oración, mas obras. sino obras. Então em Romanos 15, 25, Entonces en Romanos 15, 25, Paulo vai dizer: eu agora estou de partida para Jerusalém. Pablo va a decir, mas ahora voy a Jerusalén. Não está indo de férias. No, él no se está yendo de vacaciones. Ele está indo a serviço dos santos. Él se está yendo para ministrar a los santos. Ele não está indo ministrar a palavra numa conferência. Él no se está yendo para ministrar la palabra en un Ele está campamento. indo servir os pobres. Él está yendo a servir a los pobres. Hoje nós temos muitos obreiros viajando. Hoy nosotros tenemos a muchos obreros viajando. Graças a Deus por isso. Gracias a Dios por eso. Mas você lembra em Gálatas 2, não precisa abrir, Pero ¿se acuerda en Gálatas 2? depois que Pedro, Tiago e João Después de que Pedro, Santiago y Juan ouviram Paulo, Barnabé e Tito, oyeron a Pablo, a Bernabé y a Tito, eles constataram que estava bom o evangelho que eles estavam pregando. ellos dieron testimonio de que estaba bien el evangelio que ellos estaban E eles predicando. não acrescentaram nada na mensagem de Paulo, Barnabé e Tito. Y ellos no sumaron nada al mensaje de Bernabé, Pablo y Tito. Eles deram a destra de comunhão de que eles eram Ellos dieron la mano de la comunión que ellos eran uno solo. Só acrescentaram uma coisa. Solamente adicionaron una cosa. Alguém lembra o que eles acrescentaram a Paulo, Barnabé e Tito? ¿Alguien se acuerda de lo que ellos adicionaron a Pablo, Bernabé y O Tito? Pablo não pode falar. Pablo no puede hablar. Quem lembra? ¿Quién se acuerda?
Que eles deviam se lembrar dos pobres. que ellos debían acordarse de los pobres. Então esse é um fruto de boa obra. Entonces ese es un fruto de buena obra. Você tem encontrado aqueles grandes mestres lembrando dos pobres? ¿Usted ha encontrado alguno de esos grandes maestros acordándose de los pobres? Você tem visto uma igreja também contribuindo para os pobres em outros lugares? ¿Usted ha visto alguna iglesia también contribuyendo para los pobres en otras localidades? Então esse é um fruto que se manifesta em obra. Ese es un fruto que se manifiesta en obra. Isso é uma advertência para nós. Y eso es una advertencia para nosotros. Porque aprova a Macedônia e a Acaia, Porque seguindo em Romanos 15, 26. porque Macedonia y Acaya Aprova a eles levantar uma coleta para o benefício dos pobres, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. que hay entre los santos que están en Jerusalén. E isso lhes pareceu bem. Pues les pareció bueno E mesmo lhes são devedores. y son deudores a ellos. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, devem também servi-los com os bens materiais. también deben también ellos ministrarles de los materiales. Então aqui você tem um princípio. Entonces esto aquí tiene un principio. Todas as vezes que desfrutamos dos bens espirituais, Siempre que disfrutamos de los bienes espirituales, aqueles que nos ministram os bens espirituais, aquellos que nos ministran los bienes nós espirituales, devemos ministrar os bens materiais na vida deles. nosotros ahora tenemos que compartir los bienes materiales en la vida de É ellos. claro que aqui está relacionando com aqueles pobres da Judéia. Es claro que aquí lo está relacionando con aquellos pobres de Jerusalén. Mas você vai ver que Paulo vai além disso. Pero usted va a ver que Pablo va más allá de eso. Deixa eu só terminar essa passagem. Solamente déjeme terminar este pasaje. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes eles recebido este fruto, Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, então eu passarei por vocês e irei à Espanha. pasaré entre vosotros rumbo a España. Você está vendo o fruto de boa obra? ¿Usted está viendo el fruto de buena obra? De suprir os pobres. De suplir a los pobres. Não é só orar, Senhor, abençoa os nossos irmãos mais carentes. No es solamente orar y decir, Señor, bendice a los hermanos más pobres. Mas eles estão sendo aqueles mordomos do Senhor Pero ellos están siendo aquellos mayordomos del que Señor, entenderam que o Senhor está prosperando eles, que entendieron que el Señor los está prosperando a para ellos, eles também repartir com outros. para que ellos también puedan repartir con otros. Então ele chama isso de fruto. Entonces Él llama a eso un fruto, Fruto de boas obras. fruto de buenas obras. Agora Paulo está dizendo que ele vai partir para a Espanha. Ahora Pablo está diciendo que Él va a partir para E España ele vai passar em Roma. y Él va a pasar por Roma. E se você ver um pouquinho antes do versículo 25, Y si usted ve un poquito antes del versículo ele vai dizer: 25, eu espero que eu seja encaminhado por vocês para a Espanha. Él dice, yo espero que yo pueda ser enviado por ustedes hacia España. Sabe o que significa isso? ¿Sabe lo que significa eso? Eles iriam receber Paulo. Ellos iban a recibir a Pablo. Paulo está procurando fruto entre eles. Pablo está buscando algún fruto entre E ellos. Paulo também vai trabalhar para que haja frutos. Y Pablo también va a trabajar para que existan frutos. Mas Paulo esperava que eles suprissem a viagem de Paulo. Pero Pablo esperaba que ellos supieran el viaje de Pablo, que ellos financiaran el viaje de Paulo não está Pablo. pedindo nada para eles. Pablo no está pidiendo nada para ellos. Paulo não espera o dinheiro deles. Pablo no espera dinero de ellos. Mas ele sabia. Pero él ya sabía. E ele ensinava a igreja Y él le enseñaba a la que a iglesia igreja deveria prover os meios para os obreiros seguir adiante. de que la iglesia tendría que proveer los medios para que la iglesia siga adelante. Então Paulo esperava que eles não só orassem por Paulo, Entonces Pablo esperaba que ellos no solamente oraran por él, mas que tivesse esse fruto de boas obras. sino que también tuvieran ese fruto de buenas obras. Cuidem dos pobres, Cuiden de los mas pobres, cuidem dos obreiros. pero también cuiden de los obreros. Não atem a boca do boi que debulha o grão. No aten la boca del buey que se come el grano. Paulo pergunta: será que Deus está falando só de boi literalmente? Y Pablo dice, ¿será que Dios está hablando solamente de un Ou buey ele está literalmente? falando dos obreiros que somos nós? ¿O él está hablando de los obreros que somos É nosotros? claro que ele está falando dos obreiros. Es claro que él está hablando de los Então Paulo não obreros. esperava nada dos irmãos. Pablo no esperaba nada de los Ele hermanos. confiava em Deus, o seu patrão, Él confiaba en Dios, su patrón. mas ele ensinava as igrejas Pero él le enseñaba a las de que iglesias as igrejas são os meios que Deus usa que las iglesias son los medios que Dios para usa prover para os obreiros. para que puedan ser provistas los finanzas Então para vamos los só obreros. mencionar uma parte sobre isso. Entonces vamos a mencionar solamente una parte más sobre Que o esto. fruto também inclui cooperar financeiramente com os obreiros e com a obra. Que el fruto también corresponde a cooperar financieramente con los obreros y con la obra. Porque às vezes nós somos muito espirituais, A veces somos muy espirituales, mas não é uma espiritualidade tão real
quando se fala de boas obras. pero no es una espiritualidad tan real cuando hablamos de buenas obras. Por exemplo, alguém fechou muito a minha garrafa. Por ejemplo, alguien cerró muy fuerte mi Eu agradeço mi pela botella. água, Yo doy gracias por el agua. mas você tapou a minha boca. Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo, É hermanos? só uma ilustração que eu estou aproveitando. Es solamente una ilustración que yo estoy aprovechando. Às vezes nós queremos que Deus levante obreiros, A veces nosotros queremos que Dios levante obreros, mas apertamos a boca da garrafa. pero apretamos la tapa de la botella. Não ate a boca do boi. No ate la boca del buey. Libere eles para que eles possam servir. Libérelos a ellos para que ellos puedan servir. Então, quando chegamos em Filipenses 4, Entonces, cuando nosotros vamos a Filipenses do 4, versículo 15 a 17, eu peço que você leia. del versículo 15 al 17. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis, una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Você está vendo o que Paulo buscava? Não eram as doações dele, Usted está viendo lo que Pablo buscaba, no eran las donaciones de mas o ellos, aumento do vosso fruto. sino el aumento de vuestro fruto, O fruto que dá crédito diante de Deus. el fruto que da testimonio delante de Dios. E um dia nos céus Y un día en los cielos será manifestado o quanto investimos nosso tesouro nos céus. va a ser manifestado cuánto nosotros invertimos nuestros tesoros en los cielos. O quanto tiramos o dinheiro do nosso banco terreno Cuando sacamos dinero de nuestro banco e terrenal colocamos no banco dos céus. y lo colocamos en el banco celestial. Às vezes temos crédito na terra, dinheiro na A terra, veces tenemos dinero y crédito en la tierra, mas não temos crédito nos céus. pero no tenemos crédito en los cielos. Paulo está dizendo que quando eles ofertavam para o ministério de Paulo, Pablo está diciendo que cuando ellos ofrendaban para el ministerio eles de Pablo, estavam aumentando o seu crédito nos céus. ellos estaban aumentando su crédito en los Então cielos. precisamos aprender a transferir Entonces necesitamos aprender a transferir o dinheiro da iniquidade que ganhamos na terra el dinero de la iniquidad que ganamos acá en la tierra para o banco nos céus. para el banco de los cielos. E isso gera galardão. Y eso genera un galardón. Nós não temos tempo de entrar a fundo nisso, Nosotros no tenemos tiempo de entrar a mas nós fondo en eso, entendemos muito pouco sobre isso. pero nosotros entendemos muy poco sobre Então eso. Paulo vai dizer que no começo que ele começou a trabalhar ali, Entonces Pablo va a decir que en el comienzo que él comenzó a trabajar allí e ele trabalhou entre as igrejas, y él trabajó entre las iglesias, nenhuma igreja se associou com ele ninguna iglesia se asoció con él no tocante a dar e receber. en razón a dar y recibir. Eles só recebiam. Ellos solamente Eles só recibían. queriam receber o ministério de Paulo. Ellos solamente querían recibir el ministerio de Ele Pablo. desfrutava inclusive da saúde de Paulo. Ellos inclusive disfrutaban de la salud de Mas Pablo, eles recebiam os bens espirituais de Paulo, pero ellos recibían los bienes espirituales de Pablo, mas não compartilhavam os seus bens materiais. pero no compartían sus bienes materiales Então con você él. tem pelo menos duas igrejas que representam maturidade ou infantilidade. Entonces por lo menos tenemos dos iglesias que representan madurez y Ou infantilidade. infantilidad A espiritual. igreja em Corinto recebeu muito o ministério de Paulo, La iglesia en Corinto recibió mucho ministerio de mas Pablo, Paulo não recebeu as ofertas deles, pero Pablo no recibió las ofrendas de porque ellos não havia boa vontade. porque no había buena voluntad. Já a igreja em Filipos, Y la iglesia en às Filipenses, vezes, mesmo quando Paulo não estava trabalhando com eles, inclusive cuando Pablo no estaba trabajando con mas ellos, enviava as ofertas para Paulo trabalhar em Corinto e em outro lugar. ellos aún así enviaban ofrendas para que Pablo pudiera trabajar en Corinto y en otros lugares. você tem essas duas igrejas. Entonces tenemos esas dos Então iglesias. já não é o que você canta ou o que você prega, Entonces no es lo que usted canta, es lo que usted predica. mas é boas obras. Son buenas obras. A igreja, a igreja mais madura, La iglesia más madura, ela tem responsabilidade espiritual ella tiene responsabilidad ao espiritual ponto de cooperar financeiramente hasta el punto de poder cooperar com aqueles financieramente obreiros que Deus usa para servir a elas. con aquellos obreros que Dios usa para que puedan servir a la iglesia. Isso não é um sistema de compensação humana. Eso no es un sistema de compensación humana, Isso é um arranjo de Deus es un arreglo de Dios e isso é encargo espiritual. y eso es un encargo espiritual. E chegando ao fim, Y ya llegando al final, o fruto também se manifesta em ganhar almas para Deus. el fruto también se manifiesta en ganar almas para Dios. Quem ganha alma, sábio é. Aquele que ganha alma é sábio. Aquel que gana el alma es sabio. Provérbios 11, verso 30. Proverbios 11, verso 30. E eu vou só mencionar Romanos 1,13. Y ahora yo solamente voy a mencionar en Paulo Romanos, queria chegar até Roma en Romanos 1:13 que Pablo quería llegar hasta Roma para
semear, compartilhar fruto com eles para compartir algún fruto e con ellos também colher fruto y deles. también recoger algún fruto de ellos. Não só ouvir boas mensagens. No solamente oír buenos mensajes, Ele queria saber do fruto. él también quería saber acerca del fruto. Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo? Paulo fazia exatamente igual a Jesus. Pablo hacía exactamente igual a Jesús. Quando chegou naquela figueira, Cuando llegó en la higuera, tem bastante folhas, tiene bastantes mas eu hojas, quero colher fruto. pero yo quiero coger el fruto. Você não precisa ler, mas eu vou ler aqui. Ustedes no lo necesitan leer, pero yo lo voy a leer aquí. Romanos 1,13. Romanos 1:13. Eu não quero que vocês ignorem, irmãos, Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muitas vezes eu me propus ir até vocês, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, no que tenho sido até agora impedido. pero hasta ahora he sido estorbado. E porque Paulo queria ir até eles, ¿Y por qué Pablo era que quería ir hasta ellos? para conseguir igualmente entre vocês Para tener también entre vosotros algum fruto, algún fruto, como também entre os gentios. como entre los demás gentiles. Você está vendo? ¿Usted está viendo? Que coisa maravilhosa. Qué cosa Ele maravillosa. não se contentava simplesmente com mensagens. Él no solamente se contentaba con un mensaje. Então, irmãos, esse é um assunto maravilhoso. Entonces, hermanos, este es un asunto E maravilloso. nós vamos na última passagem para terminar. Ahora nosotros vamos al último pasaje para terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 21. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, Onde Paulo vai nos dizer: donde Pablo nos va a decir, porque para mim o viver é Cristo porque para mí el vivir es Cristo e o morrer é lucro. y morir es ganancia. Entretanto, se eu continuar vivendo, Mas si el vivir en la carne resulta para mí, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. A minha versão diz frutífero, trabalho que produz fruto. En mi versión dice fructífero, un trabajo que produce fruto. No final do versículo 22. En el final del versículo 22. Estou assim, não sei o que devo fazer. Dice así, entonces no sé lo que hacer. Não sei o que devo. Se estou cercado pelos dois lados, Si estoy cercado por los dos lados, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, o que é incomparavelmente melhor. lo cual es muchísimo mejor. Mas por causa de vocês, Pero por causa de vosotros, é mais necessário que eu continue a viver, pero que es más necesario que yo continúe viviendo, e convencido disso, convencido de eso. então eu estou certo de que eu ficarei e permanecerei com todos vocês, Entonces, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que progridam e tenham alegria na fé. para vuestro provecho y gozo de la fe. Você está vendo o que Paulo está falando? ¿Usted está viendo lo que Pablo está Ele diciendo? até queria partir e estar com Cristo, Él inclusive también ya se quería ir y estar con Cristo. mas ele sabia morir. que se ele ficasse, Pero él sabía que él sí se quedara acá en la o seu tierra, trabalho se tornaria muito mais frutífero su trabajo se iba a volver mucho más e os fructífero. filipenses iriam prosperar também, Y los filipenses también irían a prosperar, frutificando muito mais para Deus. fructificando mucho más para Ou Dios. seja, que o fruto também representa O sea que el fruto también representa multiplicação de Cristo na igreja, la multiplicación de Cristo en la iglesia, multiplicação de novos ministérios, la multiplicación de nuevos uma ministerios, obra ampla de Paulo, una obra amplia de que Pablo, representa também a obra dos obreiros. que también representa la obra de los Ô, irmãos, obreros. nós terminamos hoje por aqui. Hermanos, nosotros vamos a terminar hoy por aquí, Mas você lembra que o fruto está no singular, pero acuérdese que el fruto está en mas singular, fala dos aspectos espirituais, pero habla de los aspectos digamos espirituales, invisíveis, digámoslo, invisibles, mas também fala de boas obras, pero también habla de buenas obras, de bons serviços que se manifestam exteriormente. de buenos servicios que se manifiestan de forma exterior. E isso também é o fruto. Y eso también es fruto. Lembre-se, Acuérdese, ele verá o fruto do seu penoso trabalho él va a ver el fruto de su trabajo e ele ficará satisfeito. y él va a quedar satisfecho. A única maneira de satisfazermos o Senhor La única manera de satisfacer al é Señor quando ele vem até nós, es cuando Él viene hasta como ele nosotros, foi naquela figueira, como Él fue en aquella e higuera, não encontrar só folhas. y no encontrar solamente hojas, Ele vai encontrar frutos também. sino que también Él puede encontrar Então frutos. essa videira verdadeira Entonces la vid verdadera, esa vid está verdadera, podando e limpando os ramos está limpiando y podando los para que possamos pámpanos produzir muito fruto. para que podamos producir mucho Assim fruto. somos discípulos do Senhor Así somos discípulos del Señor e o Pai será glorificado. y el Padre será Que glorificado. o Senhor abunde a sua obra entre vocês. Que el Señor abunde su obra entre Que ustedes haja abundante fruto. y que haya abundante fruto. Vamos orar. Vamos a orar.